Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares e esta é a EBD Online da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Nós estamos estudando o tema Jesus o Nazareno, traços biográficos apaixonantes e desafiadores de Jesus de Nazaré. Hoje nós vamos estudar o tema Filho do Homem, Filho de Deus. E nós queremos então nos basear no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. Diz assim então a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então hoje o nosso tema é Jesus, o Filho do Homem, Filho de Deus. A figura humana, moral e espiritual de Jesus apareceu-nos como algo inteiramente novo e singular na história da humanidade. Não existe nada de análogo na história humana. Nada, nem no que o precedeu, nem no meio que o rodeava, permite explicá-lo de maneira completa. Só ele sabe, com efeito, o que é a sua própria pessoa, que lugar ocupa na ordem das realidades, qual, enfim, é o sentido da sua vida. Daí que a pergunta fundamental que devemos fazer para tentar compreender a figura do Nazareno é o que ele disse de si mesmo. Como Jesus compreendia a sua pessoa. Como ou o que ele disse sobre si que nos ajude a desvendar a sua figura sublime, excelsa e fascinante. A passagem que lemos do Evangelho de Mateus, capítulo 16, é conhecida como a Confissão de Pedro. E nessa passagem é extremamente revelador que Jesus pergunta a Pedro e aos demais apóstolos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha aí a expressão Filho do Homem. E aí quando então Pedro e os apóstolos respondem, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. E aí Jesus então continua: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração é extremamente reveladora da pessoa de Jesus. Muito embora ela é uma definição dele, que não vem dele mesmo, mas que vem de Pedro, que vem de um outro. Mas o próprio Jesus reconhece que a definição que Pedro faz dele não vem de Pedro. A expressão de Jesus: não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o próprio Deus revelou a Pedro essa definição de Jesus como sendo Cristo, o Filho do Deus vivo. Tal revelação de Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, sobretudo a expressão Cristo, não poderia ser divulgada pelos apóstolos até que ocorresse a morte e ressurreição do Senhor, conforme ele expressamente os orientou. Por exemplo, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 30, há a mesma advertência. Evangelho de Marcos 8, 30. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. E note que no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 29, a declaração de Pedro é somente: tu és o Cristo.
Na de Mateus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus orienta os seus apóstolos que ninguém dissessem ser ele o Cristo até que houvesse a sua morte e ressurreição. Notemos então que a expressão Cristo, que é a expressão em grego para ungido, Mexia em hebraico, Messias, quase nunca foi usada por Jesus, pois poderia gerar uma expectativa equivocada acerca do Messias que já se propagara naquela época. Apenas numa ocasião, Jesus se apresenta a si mesmo como Cristo para um indivíduo, para uma pessoa, no caso, a mulher samaritana. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25 e 26. Evangelho de João, capítulo 4, 25, diz assim: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Daí nós temos que aqui o próprio Jesus se identifica como Cristo para uma pessoa, para a mulher samaritana. Mas por que então que Jesus não divulga para toda a multidão ser ele o Cristo? Porque ele estava consciente de que tal termo poderia gerar no povo a ideia, já tão propagada, de que o Messias seria um rei político que haveria de os libertar do domínio romano. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15, é uma das passagens que revela essa expectativa do povo em relação ao Messias e que até quiseram fazer de Jesus um Messias político. João 6, 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então Jesus estava consciente que a expressão Messias não poderia ser divulgada entre o povo, porque gerava essa expectativa de um Messias político que haveria de libertar o povo judeu do domínio do Império Romano. Então Jesus evitou o uso dessa expressão. Mas é a partir do episódio em Cesareia de Filipe que Jesus passou a usar e a definir a si mesmo duas expressões conhecidas dos judaísmos daquela época: Filho do Homem e ainda o termo Filho de Deus. Jesus também usa circunstancialmente a expressão Mestre e Senhor, mas só circunstancialmente. As duas expressões que ele vai usar constantemente, que são recorrentes na boca de Jesus, é a expressão Filho do Homem e também Filho de Deus. Então, o que podemos aprender dessas duas expressões que nos ajudem a decifrar a figura apaixonante e desafiadora do Nazareno? Nós queremos então estudar essas duas expressões, Filho do Homem, Filho de Deus, e como elas podem nos ajudar a entender melhor a figura de Jesus, o Nazareno. Então esses dois termos são significativos. A compreensão que Jesus tinha de si mesmo passa pelo uso a miúde que ele mesmo fez dessas duas expressões, Filho do Homem, Filho de Deus. A primeira, Filho do Homem. Teologicamente, uma das designações messiânicas mais importantes nos evangelhos é, sem dúvida alguma, a expressão Filho do Homem. Três fatos são de importância superlativa. Em primeiro lugar, todos os evangelhos, o Filho do Homem foi o modo favorito de Jesus fazer referência a si próprio. De fato, é o único título que ele utilizou livremente. Em segundo lugar, o título nunca é usado por ninguém mais para designar a Jesus. Em terceiro lugar, não há evidência em Atos dos Apóstolos ou mesmo nas epístolas de que a igreja primitiva tenha chamado a Jesus de o Filho do Homem. A única exceção
é encontrada na visão de Estevão, lá em Atos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Quando Estevão está sendo apedrejado, ele tem uma visão e ele faz então a declaração seguinte: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. É o único texto bíblico onde a expressão Filho do Homem é referida, é uma referência a Jesus, e que não é o próprio Jesus que está falando, mas aqui Estevão. É a única referência bíblica que nos mostra alguém falando de Jesus e usando a expressão Filho do Homem. A expressão Filho do Homem está na boca de Jesus por mais de 65 vezes em todos os evangelhos. Convém lembrar que tal título foi interpretado ao longo da história, como uma referência primária à humanidade de Jesus. A expressão Ios tos anthropos, Filho do Homem, ou em hebraico Ben Hadam, é a expressão que revela a humanidade de Jesus. No entanto, tal termo tem origem no judaísmo, em diversas passagens dos profetas, principalmente Daniel. É provável que Jesus tenha feito uso de tal designação usando o contexto de Daniel, onde a expressão Filho do Homem aparece como uma figura escatológica, messiânica, que traz o reino aos santos afligidos sobre a terra. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, é uma dessas passagens que mostram isso. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: foi-lhe dado, versículo 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Notemos então que aqui Daniel faz referência ao Filho do Homem, como sendo uma profecia referente a Jesus, aquele que terá domínio eterno sobre toda a humanidade. Daí que o sentido da expressão Filho do Homem em Jesus adquire pelo menos 3 significados básicos. Em primeiro lugar, a expressão dá a ideia do seu ministério terreno, como homem que tem autoridade sobre o sábado e até mesmo de perdoar pecados. Evangelho de Mateus, capítulo 9, no episódio da cura do paralítico de Cafarnaum, Jesus então faz uso dessa expressão Filho do Homem para dizer que tem autoridade no seu ministério terreno para perdoar pecados. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus então, com a expressão Filho do Homem, quis então dar a entender que o seu ministério terreno tinha a autoridade para agir livremente no sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado, bem como perdoar pecados. Mas a expressão também significa que Jesus assumiu a humanidade para ser um servo sofredor, para servir a humanidade e também para ir à cruz como substituto de todos os homens, para resgatar a humanidade. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, é uma passagem famosa quando Jesus diz, Evangelho de Marcos 10, 45,
pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A expressão Filho do Homem aqui significa que Jesus assume como servo que vai servir a humanidade, que vai servir aos pecadores e que vai dar a sua vida na cruz em resgate para a redenção de todos os que creem. Mas a expressão Filho do Homem também tem um terceiro significado. Ela também denota o papel de Jesus como juiz e rei de toda a terra, no futuro. É a ideia do Messias escatológico, do Filho do Homem que virá para julgar. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, há o uso dessa expressão com esse sentido. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31, 32. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Esse é o papel que Jesus exercerá como juiz e rei de toda a terra, mas aqui também há o uso dessa expressão Filho do Homem. A humanidade de Jesus é então significativa e é então representada a partir dessa expressão Filho do Homem. A humanidade de Jesus foi perfeita, de tal modo que ele pôde perguntar aos judeus que contendiam com ele: quem de vós me acusa de pecado? A pergunta ficou sem resposta, pois Jesus foi humano, mas um humano sem pecado, um humano impecável. Nesse sentido, aqui cabe lembrar uma bonita frase do teólogo Leonardo Boff no livro Jesus Cristo Libertador. Ele diz assim: humano assim como Jesus só podia mesmo ser Deus. Humano assim como Jesus só podia mesmo ser Deus. Sim, Jesus é o Filho do Homem impecável, Filho do Homem sem qualquer mancha de pecado, Filho do Homem que tem autoridade para perdoar pecados, Filho do Homem que foi servo, que serviu e que deu a sua vida em resgate, Filho do Homem que irá julgar nações e reis da terra. Mas aí nós então podemos passar para a segunda expressão, a expressão Filho de Deus. A expressão messiânica Filho de Deus é a mais importante no estudo da autorrevelação de Jesus. Na história do pensamento teológico, essa expressão denota a divindade essencial de Jesus o Nazareno. Ele é o Filho de Deus, ou seja, Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade Divina. Notemos, porém, que a expressão completa Filho de Deus nunca foi usada por Jesus, mas frequentemente referiu-se a si mesmo como o Filho. Ele foi chamado Filho de Deus pela voz celestial, por ocasião do batismo e da transfiguração. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 11, o próprio Deus testifica que Jesus é o seu Filho. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. No episódio também da transfiguração, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu Filho amado, a ele ouvi. O próprio Deus testifica
e define aquele que sai das águas batismais, aquele que está no chamado Monte da Transfiguração, como seu Filho amado. Jesus, Filho de Deus. O próprio demônio, na tentação do deserto, também age na presunção de que Jesus é o Filho de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3 e o versículo 6 mostra isso. Mateus 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E no versículo 6, ele disse: Se és Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O próprio demônio, Satanás, age na tentação, na presunção de que Jesus é o Filho de Deus. Mas também os demônios agem e declaram que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 7. Um dos muitos episódios quando os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Marcos 5, 7, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Este episódio é da libertação do endemoniado gadareno, ou geraseno, que estava possuído por uma legião de demônios, e na hora então em que há um diálogo entre Jesus e aquela legião então diz para Jesus, exclama com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os próprios demônios reconheceram que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. No entanto, a passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 27, é considerada a mais significativa quando o próprio Jesus afirma com todas as letras a sua filiação única e singular. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, mas sobretudo o versículo 27. Diz assim: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Notemos que aqui Jesus mostra-nos um autoconhecimento e um conhecimento mútuo que existe entre ele e Deus, entre o Pai e o Filho. Há aqui um relacionamento íntimo e profundo entre Jesus e Deus, entre o Filho e o Pai. Jesus chega a dizer que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e que ninguém conhece o Pai senão o Filho. E somente o Filho, Jesus, é que revela o Pai a quem ele quer. Que coisa profunda, mas que é uma passagem profundamente significativa da autorrevelação de Jesus como Filho de Deus, como Filho do Deus Pai. Sim, Jesus é o unigênito de Deus, que veio a este mundo e encarnou cheio de graça e de verdade. O evangelista João, no capítulo 1, versículo 14, faz essa declaração. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Jesus é o unigênito do Pai, o Filho único de Deus Pai. No versículo 18, ele também diz algo parecido. Ele diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus é o Deus unigênito, o Deus Filho,
unigênito do Pai. Que coisa maravilhosa! A divindade de Jesus se mostrou por suas palavras e atos, pois ele fez inúmeros milagres, perdoou pecados, declarou-se maior que o templo e um com o Pai. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, é aquela famosa declaração de Jesus, quando ele diz: eu e o Pai somos um. Eu e Deus somos um. Eu e o Pai somos um. Os evangelhos sinóticos registram que até mesmo os que o condenaram admitiram que ele era verdadeiramente Filho de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 54, na boca do centurião e dos que o crucificaram. Diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Queridos, estava certo o grande Napoleão Bonaparte ao declarar: se alguma vez o ser divino andou nesta terra, foi na pessoa de Jesus, o Cristo. Se alguma vez o ser divino andou nesta terra, foi na pessoa de Jesus, o Cristo. Sim, Jesus, por tudo que fez, por tudo que declarou, é Deus. É o Deus unigênito, é o Filho de Deus. Ele declarou, as suas palavras foram claras, e ele demonstrou por suas ações, por suas palavras, por seus gestos, por suas atitudes, de que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. O que isso nos desafia? Temos diante de nós uma figura que se nos apresenta como Filho do homem e Filho de Deus. O que faremos diante disso? Como isso pode nos desafiar? Daí nós podemos primeiro tratar dessa questão com o famoso trilema divulgado, propagado por C.S. Lewis. Alguns dizem que alguns autores antes dele já trabalhavam esse trilema, mas ele foi quem popularizou através do livro Cristianismo Puro e Simples. Diante das declarações de Jesus, diante das ações de Jesus, das práticas de Jesus, nós estamos diante de um trilema. Todos nós que somos apresentados a Jesus, diante das suas palavras, diante dos seus atos, nós estamos diante de um trilema. Sim, porque nós ou o julgamos um louco, um lunático, um demônio enganador, ou verdadeiramente ele era e é o Filho de Deus. Eis então o trilema. Diante de Jesus, nós só temos três opções. Ou julgamos um lunático, um louco, por tudo que declarou e fez, ou o julgamos um demônio enganador, um grande enganador, mentiroso, por tudo que declarou e fez, ou verdadeiramente nós temos que reconhecer, ele é o Filho de Deus. Ele é sim o Filho unigênito de Deus. C.S. Lewis diz assim: podemos taxá-lo de louco, ou cuspir nele como a um demônio enganador, ou cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor. Este é o trilema que todo aquele que se depara com a figura do Nazareno precisa enfrentar e decidir. Jesus é um louco? Jesus é um enganador? Ou verdadeiramente ele é Senhor, Filho de Deus, o Deus Filho, o Filho de Deus, o unigênito do Pai? E resta-nos então cair aos seus pés e adorá-lo e confessá-lo como Senhor, Salvador, Mestre, Deus da nossa existência. Mas há uma segunda questão que nós podemos também tratar, porque
Diante desse termo, dessa expressão Filho de Deus, nós temos a divindade de Jesus. Mas diante da expressão Filho do Homem, nós precisamos também pensar no resgate da sua humanidade. Sim, porque nós cristãos, ao longo da história, enfatizamos muito a divindade de Jesus e colocamos assim como que a escanteio ou esquecemos da humanidade de Jesus. Nós enfatizamos muito mais a divindade e esquecemos a sua humanidade. Enfatizamos a sua divindade e subestimamos a sua humanidade. E a expressão Filho do Homem quer nos fazer lembrar que Jesus foi homem. Mas ao longo da história, os cristãos têm enfatizado muito mais a divindade do que a humanidade de Jesus. E isso tem implicações sérias. Tanto é que muitos cristãos, muitas pessoas ao longo da história, passaram a se identificar muito mais com Maria, a mãe de Jesus, ou com santos, canonizados pelo catolicismo, porque encontraram nessas pessoas uma humanidade que não encontraram em Jesus, devido à ênfase na divindade de Jesus. No entanto, este é um grande equívoco, que adveio da ênfase na divindade e no esquecimento da humanidade de Jesus. O escritor de Hebreus dá uma ênfase nessa identificação de Jesus conosco através de sua humanidade, com vista a nos socorrer. Por exemplo, Hebreus, capítulo de número 2, Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, ele enfatiza essa humanidade de Jesus. Hebreus 2, versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu li Hebreus, capítulo 2, 17 e 18. Então aqui há uma ênfase na humanidade de Jesus, para que nós, quando formos tentados, para quando sofremos, nos identificarmos com Jesus, porque Ele, primeiramente, se identificou conosco na sua humanidade. O texto diz isso, que convinha que ele se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel. Portanto, quando sofremos, quando choramos, quando temos algum tipo de dor, podemos nos identificar com Jesus na sua humanidade, porque ele também sofreu, porque ele também chorou, porque ele também teve os sentimentos humanos como nós. Mas por último, nós podemos pensar não somente na divindade de Jesus, reconhecendo-a e caindo aos seus pés, confessando o seu senhorio. Nós podemos pensar na humanidade de Jesus, resgatando-a, enfatizando para nos identificar com ele em nossas dores e lutas, porque ele assim o quis. Mas também podemos pensar como desafio para nós o seguimento de Jesus. Isso porque ele deixou muito claro na sua palavra que nós devemos segui-lo. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Além de adorar o Nazareno como Senhor e Deus, além de resgatar a sua humanidade, nós temos também a tarefa de segui-lo como discípulos. Tal tarefa consiste no aprendizado constante e progressivo de como imitá-lo em nosso viver cotidiano. O cristianismo precisa resgatar o verdadeiro seguimento de Jesus. Hoje em dia, há muitos dos que se dizem cristãos que tão somente são membros de uma igreja, mas não verdadeiros seguidores, verdadeiros discípulos de Jesus. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que está aberto a um constante aprendizado. Aprender constantemente de Jesus a ser como Ele, a viver e a se esforçar, a viver e a imitá-lo no cotidiano da vida.
Devemos então reavaliar a nossa vida cristã a partir do seguimento de Jesus. Daí que o verdadeiro seguimento de Jesus, discipulado, não se limita a uma classe de iniciantes na fé, mas se estende por toda a vida de um cristão que deseja aprender e imitar os passos de Jesus, o Nazareno. Vamos concluir então esta reflexão, esse estudo. Nós podemos então afirmar que Jesus, o Nazareno, era sim o Filho do homem e o Filho de Deus. Sua humanidade, sua divindade se completavam em sua natureza, em sua pessoa. Ele foi a completa expressão do que significa ser humano, bem como ele também foi a expressão exata do ser divino. Ele é incomparável, ele é singular, excelso, magnificente, sublime. Resta-nos adorá-lo e segui-lo em seus passos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.